Agora, Théo Cury, temos atualização nesse momento do caso do Robinho. A gente vai agora com o Théo Cury em Brasília. Théo. Muriel, bom dia. Nori, bom dia também para quem acompanha a gente. A defesa do ex-jogador acionou na noite de quarta-feira o Supremo Tribunal Federal com um habeas corpus para impedir a prisão imediata. Então, ontem, o Superior Tribunal de Justiça tomou duas decisões. A primeira delas, por 9-2, os ministros do STJ validaram a sentença italiana que condenou o ex-jogador a 9 anos de prisão por estupro coletivo de uma mulher albanesa em 2013. E na segunda decisão, o STJ determinou a prisão imediata do jogador. Diante disso, em regime fechado, importante de se dizer por conta da legislação brasileira por ter cedido a pena de 8 anos, com 9 anos, prisão em regime fechado. Uma prisão que depende ainda de o STJ notificar judicialmente a Justiça Federal em Santos, que é a responsável por, de fato, executar a ordem de prisão. E no meio do caminho, essa decisão foi tomada ontem pelo STJ no final da tarde. Às 11 horas, 10 minutos e 19 segundos, a defesa do ex-jogador acionou o Supremo Tribunal Federal com um recurso para impedir a ida de Robinho para a prisão antes que eventuais recursos possam ser analisados. A grande discussão no julgamento de ontem, depois desse 9-2, que quanto a isso não teve muita discussão, não teve muita polêmica, o que gerou mais discussão entre os ministros foi a partir da validação de uma sentença que no exterior transitou em julgado, isso significa que cabe recurso ainda no Brasil, mas o ex-jogador já pode ser preso ou não. Isso levou um bom tempo na sessão de ontem para ser discutido e para que se chegasse a um consenso, e a maioria disse que sim, que o ex-jogador já poderia ser preso a despeito de novos recursos serem apresentados, porque os ministros avaliaram que esses recursos poderiam não ter um efeito prático para reverter a decisão do STJ. Então, o que acontece agora? Um habeas corpus foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal para impedir que Robinho vá preso antes que recursos sejam apresentados. Então, o acórdão do STJ, a decisão sai no STJ, a defesa pode apresentar um recurso que não vai mudar de fato a condenação e a decisão do STJ em si, mas cabia ainda um recurso ao Supremo Tribunal Federal. Então, a defesa, nesse recurso, que é bem curtinho, tem 8 páginas, ela diz que a decisão do STJ fere a jurisprudência do Supremo, que diz que uma pessoa no Brasil, ela só pode ser presa depois que todos os recursos que forem cabíveis na Justiça forem analisados pela Justiça. Esse caso foi muito paradigmático e levou, inclusive, à soltura do então ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o famoso trânsito em julgado. Uma pessoa só pode ser presa depois que todos os recursos cabíveis forem analisados. Então, é nessa situação que a gente está, em meio à determinação para uma prisão imediata em regime fechado do ex-jogador. A defesa dele acionou, então, ontem o Supremo Tribunal Federal com habeas corpus e pede para que seja analisado o quanto antes, já que tem uma ordem de prisão prestes a ser expedida pela Justiça de Santos, para que ele cumpra em liberdade até que todos os recursos que possam ser apresentados sejam analisados pela Justiça. Informação importantíssima que o Théo Cury traz para a gente, essa apuração dele, então. Nori, você quer complementar? Perguntar uma coisa para o Théo, claro. Só. A ordem dos fatos caminha da seguinte forma. Agora, a Justiça Federal, numa vara de Santos, precisa expedir o mandado de prisão para o Robinho. Um oficial de justiça vai até a casa do Robinho e faz efetivamente a prisão do Robinho, que imagino que seja cumprida se for numa prisão federal. Exatamente. Desculpa. Só para completar, Théo, claro. Desculpa. Esse recurso apresentado pela defesa, ele só é válido depois da expedição desse mandado de prisão ou ele pode impedir a expedição do mandado de prisão? Nori, perfeito. A ideia da defesa, o objetivo da defesa é impedir esse mandado de prisão. Por quê? E o timing é importante. A estratégia da defesa foi importante nesse caso porque ela aproveitou um gap, uma janela entre o STJ informar oficialmente, judicialmente, notificar judicialmente a Justiça de Santos, que é a responsável por expedir a ordem de prisão. Então,
entre o STJ avisar a Justiça de Santos, porque, para quem acompanha, a gente pode não ficar muito claro, mas é público o que o STJ decidiu. Mas na Justiça é preciso haver uma notificação, tudo é comunicado. Sim. E o STJ ainda não comunicou porque tem um trâmite de mandar a sentença traduzida da Itália para o Brasil. Isso já está traduzido, mas tudo isso tem que ser anexado e enviado a Santos. Enquanto isso não foi, a defesa foi lá e apresentou para impedir essa ordem de ser expedida pela Justiça de Santos. Então, o que a gente tem nesse exato momento? STJ tomou a decisão e ele precisa avisar a Justiça de Santos, o que ainda não fez. Nesse meio do caminho, a defesa apresentou esse habeas corpus para que ele responda em liberdade até que os recursos contra ele, que vão ser apresentados ainda, como por exemplo ao Supremo Tribunal Federal, possam ser analisados e julgados pelo tribunal responsável, ou seja, para impedir a prisão efetiva dele, que vai acontecer somente depois de a Justiça em Santos ser notificada pelo STJ.